Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados Conversas para além do livro, o programa da editora UFSM na rádio, UniFM 107.9. Aqui é Jéssica Dalcin. Estamos em agosto de 2024, ainda com pré-venda, com promoções em e-books, promoções em livros físicos na nossa livraria. Ela fica ali pertinho da entrada da UFSM, ali à esquerda, no centro comercial. A nossa pré-venda em julho, as nossas pré-vendas em julho foram um sucesso absoluto. E com isso, então, nós vamos ficar com elas mais um pouquinho, até 18 de agosto, que é quando ocorrem os lançamentos oficiais na Feira do Livro. Então, acompanhe as nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast, porque nós estamos ainda com umas atividades bem legais que vão acontecer na nossa tarde de lançamentos lá na Feira do Livro. Vamos fazer um programa especial ainda no decorrer de agosto. Nos acompanhe, porque vai ser uma atividade cultural e de uma figura importante aqui da nossa cidade, o Felipe de Oliveira, que vocês já conhecem um pouquinho aqui de programas anteriores com os nossos autores. Nós vamos falar sobre o documentário. Então, acompanhe que vamos manter lá na Feira do Livro as promoções que estão na pré-venda com brindes, com ecobag. Então, fique de olho aí, nos acompanhe. @editora UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. O nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre interdisciplinaridade. Nós estamos aqui com Bruna Loureiro Denkin, que é administradora da Casa Verônica, e Ricardo Pereira de Filipe, assistente social. Sejam muito bem-vindos. Vamos começando aí pela Bruna. Tudo bem, Bruna? Olá, boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde a quem nos ouve. Desde já agradeço o convite, o espaço. É um prazer estar aqui. A Casa Verônica é uma parte da nossa universidade que realiza acolhimento, né? E vocês fiquem bem à vontade se um quiser interferir na conversa do outro, né? Como é que acontece primeiro assim a aproximação da Bruna com a instituição, uma vez que tu, sendo administradora, poderia estar em tantos setores dentro da instituição, como é que vai parar lá na Casa Verônica? Então, são várias histórias aí, né? Várias lembranças. Isso, pode trazer do fundo do baú, não tem problema. Enfim, agora em agosto, acho que eu completo 7 anos da nomeação na UFSM, né? Então, eu venho de Uruguaiana, lá eu trabalhava na Unipampa. E eu sempre quis, eu sou administradora, mas eu sempre quis cursar psicologia, né? Então, eu pensava também, preciso passar num concurso em alguma cidade que tenha psicologia. Em Uruguaiana não tinha, né? Então, eu vim para cá pelo concurso da UFSM, né, para trabalhar como administradora. Inicialmente, trabalhei na Secretaria de Apoio Internacional, na SAI, e desde o seminário de integração dos servidores que a gente participa, né, eu vi a apresentação do Flavi, já era o pró-reitor na época, falando sobre a pró-reitoria de extensão, sobre os projetos que tinha, assim. Que é uma multiplicidade de experiências, sim, né? É muito bacana. E desde aquele momento eu pensei, nossa, eu queria trabalhar nesse lugar, assim. Já fiquei cuidando, né? Era uma equipe bem pequena, assim, né? Então, acho que foi um pouco por aí, assim, essa primeira aproximação através da extensão. Então, depois tive a oportunidade de ir para a pró-reitoria de extensão. Nesse percurso, então, desde que eu cheguei aqui em Santa Maria, eu começo também o curso de psicologia, fora, não aqui na UFSM, comecei na UFN. E também começo a me envolver com as discussões de gênero, né? Com os cursos que são ofertados aqui, com os grupos de pesquisa. Eram coisas que iam me despertando interesse pessoal, assim, para participar. E nessa época estava em construção uma política de igualdade de gênero, em discussão, né? Então, eu comecei a acompanhar um pouco de longe, assim, né? Essas discussões. E aí, nisso, eu começo a fazer aqui a especialização em estudos de gênero, que abriu a primeira turma em 2019. Então, começo já a me capacitar nesse tema, assim, que era do meu interesse, né? E quando sai essa aprovação da política,
Eu também já desde o início sabia que precisava de um servidor, que já estava definido ali, né? Então, eu também manifesto esse interesse, assim, e para minha sorte, assim, privilégio, eu recebi esse convite, então, da Pró-Reitoria de Extensão para assumir esse projeto de iniciar esse serviço da Casa Verônica. Então, é um pouco por aí, eu acho que é bem bacana, porque vem desse interesse pessoal meu, assim, eu acho que dialoga muito com a questão da psicologia, e talvez aí essa interdisciplinaridade, né? Pensando muitas questões sobre direitos humanos também que me tomam, então também era algo que eu gostaria muito de trabalhar no Observatório de Direitos Humanos, né? Acho que tem essa identidade, assim, essa identificação com os temas, e também porque eu fui já me preparando e me qualificando para isso, então acho que eu tive uma oportunidade que apareceu mais ou menos na hora certa, assim, isso é bem bacana. E dentro, eu acho interessante, assim, a gente já teve outros convidados aqui que vieram falar de outros projetos da Pró-Reitoria de Extensão, mas aí um abraço para o Vitor, não sei se ele nos escuta ou não, mas é a pessoa com quem eu mais tenho contato quando a gente fala em Observatório de Direitos Humanos. Conta um pouco para nós como é que é esse observatório, só para a gente entender como é que funciona a inserção da Casa Verônica e o que é a Casa Verônica aqui na instituição. Sim. O Observatório de Direitos Humanos, então, ele é um setor que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e que trabalha de forma também ampla e multidisciplinar com questões, né, relativas a direitos humanos, fomentando projetos de extensão aqui. E hoje o Observatório está organizado o seu trabalho em alguns eixos temáticos, né? Então, a gente tem, o Ricardo pode me ajudar, o Extensão Prisional, né? Extensão prisional. Tem o Extensão Prisional, o sobre soberania e segurança alimentar, o do NEABI, né? Do que é NEABI, vinculado ao isso. NEABI, que é o núcleo de estudos brasileiros e indígenas. E o GT de gênero, que é relacionado à Casa Verônica. Então, a gente é uma forma que a gente está organizando os grupos e os projetos de extensão e de desenvolvimento institucional que desenvolvem, né, ações vinculadas a essa temática. E aí, nisso, então, a casa, quando ela foi criada, eu tinha um pouco dessa discussão de a qual setor, a qual pró-reitoria ficaria vinculada, porque ela não se destina apenas a estudantes, então não é só graduação, né? Então, se entendeu que a pró-reitoria de extensão pudesse ser a pró-reitoria, assim, né, que tivesse mais afinidade com a proposta da casa. E aí, nisso, então, ela está vinculada ao Observatório de Direitos Humanos. E eu vejo aqui as campanhas, né, atualmente, a campanha Eu Decidi Me Reconhecer, né, com o uso do nome social, e aí eu passo um pouquinho a palavra aí para o Ricardo. Ricardo, conta para a gente como é que também essa tua aproximação, como é que tu foi te encaminhando para hoje ser o assistente social lá na Casa Verônica. Um pouco do nome também, né? Casa Verônica, por quê? Casa Verônica, seja bem-vindo. Exato. Obrigado, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Bem, eu sou servidor público já desde 2008. Tenho já trajetória de prefeitura e de assistente social junto a CRAS. Eu acabei entrando no FSM há cerca de 3 anos. Fui trabalhar em outro setor, mas sempre, como a Bruna sempre de olho ali no Observatório de Direitos Humanos, porque realmente a gente quer, enquanto assistente social, é algo que a gente almeja trabalhar, né? Fiz uma pós-graduação na área também e acabou ocorrendo de eu ter essa oportunidade de ser chamado ali para trabalhar na Casa Verônica. Mesmo antes de trabalhar na Casa Verônica, sim, formalmente a gente já estava ajudando ali em algumas etapas e colaborando ali com a Bruna na criação, na época que ela estava sozinha ali, foi bem interessante, assim. E estamos aí, né? A gente está nesse projeto. Legal pegar assim desde o início, né? Começar a ver a gênese de um setor que, claro, acaba vindo por uma necessidade, uma nova política que está se instalando, né? Mas é sempre um momento de transição, né? Acredito que vocês tenham precisem lidar com situações novas e diversificadas todos os dias, né? Sim, não só de transição, como a gente está no momento de consolidar a Casa Verônica como algo institucional para a gente ter esse um reconhecimento mesmo, também. né? A gente tem um centro de referência aqui dentro para lidar com questões de gênero e que seja institucionalizado, né? Então, é uma outra batalha a gente tornar esse aqui, ele
a longo prazo, ele veja ele funcionando a longo prazo, esse projeto. Uhum. Muito importante. Porque é um assunto que acaba sendo novidade e, por isso, ainda muito instável nas suas definições, nos seus conceitos, para todo mundo. Então, toda a comunidade precisa meio que aprender a lidar com essa nova realidade. E aí, como é que vocês se inserem, por exemplo, né, agora assim, o nome social, né, que é a campanha que está acontecendo no momento. Vocês recebem algum pedido assim de cursos? Existe essa coisa assim da capacitação do servidor que vai receber? Como se a Casa Verônica fosse um hub formativo também para os servidores. Existe essas dinâmicas? Sim, nós atuamos, né, em diferentes frentes, uma delas que está no eixo da política, que é de educação para a promoção da igualdade de gênero. Então, a gente trabalha oferecendo algumas formações, tanto para estudantes quanto para servidores e servidoras. Ano passado e retrasado, a gente ofereceu algumas formações em parceria com o NED, da Progep, de Educação e Desenvolvimento para servidores, nessas temáticas. Também já fizemos uma capacitação com os vigilantes da universidade, foi um curso, assim, muito bacana, assim, muito profícuo, né, desde nomes e conceitos iniciais relacionados a questões de gênero e diversidade, né, que a gente não tem isso na nossa educação e é bem importante. Exato. A gente também trabalha sob demanda, nós estamos sempre oferecendo, né, uma das atividades que a gente oferece é falas e capacitação para cursos. Então, isso é mais sob demanda, assim, dependendo do curso, entra em contato conosco, tem uma demanda lá, e a gente tenta pensar ali alguma intervenção que seja de acordo com as demandas, com a necessidade do curso, né? Também a gente participa bastante divulgando o serviço na Semana de Recepção Institucional, desenvolvimento de algumas ações com os diretórios acadêmicos. Tem algumas formações que a gente ofereceu ano passado que a gente quer retomar agora, que é um curso assim que a gente chama de Construindo Redes, que é para estudantes voltados para estudantes que participam dos diretórios acadêmicos, justamente para conhecer o serviço da universidade, para identificar situações de assédio, de violência, saber onde procurar, né? Porque, por vezes, eles são a primeira referência a ter contato com alguma situação dessas, né? Não é serviço, não é atribuição deles dar conta disso, mas é minimamente saber, olha, existe esse serviço, vamos lá, vamos procurar ajuda. Então, a gente também faz esse tipo de capacitação. E, Ricardo, tu enquanto assistente social, como é que é a tua rotina de trabalho ali? Como é que são as situações, casos emblemáticos, coisas que tu vivencia? Como é que é a rotina do assistente social ali na Casa Verônica? A questão dos casos aí é um pouco de sigilo, né? Que a gente atende desde estudantes, servidores incluindo os professores também, né? E até terceirizado, que a gente nunca atendeu, nunca chegou até o serviço. Sim, mas digamos que eu precise do serviço, ou que eu precise desse acolhimento, como é que eu Como é que tu faria? Como é que eu me aproximo? Como é que tu se aproxima? Tem o jeito formal mesmo. É um formuláriozinho que tu vai preencher, que está junto ali à Casa Verônica, com a solicitação do serviço. Às vezes a gente é contactado também pelo WhatsApp, às vezes diretamente pelo Insta, mas o procedimento geralmente é esse. A gente encaminha o link lá e a pessoa faz e levanta a demanda dela, né? O Instagram é @casaverônica_UFSM, né? Então é bem... Isso. E existe também, às vezes acontece as pessoas batem lá também, né? E se no momento tem alguém ali para fazer um acolhimento, a gente tem equipe também, a gente não falou da equipe, mas a gente tem uma equipe também ali com 2 psicólogas, então assim, às vezes a gente acolhe também demanda espontânea, depende assim, mas o geral sim, o pessoal entra e solicita o acolhimento através do formulário. Aí, a partir desse acolhimento, né, um acolhimento inicial, tu faz a escuta, a gente aí tem a equipe, tem advogada também, tem uma equipe multi ali, a gente vai discutindo o caso e vai ver os encaminhamentos dessas demandas, né, que são encaminhamentos vários, assim, geralmente é questão judiciária, então tem N encaminhamentos que vêm daquele primeiro acolhimento, tem depois as psicólogas fazem alguns atendimentos, alguns acolhimentos assim sequenciais assim para lidar com a questão mais que está latente naquele momento, né? Então meio que por aí assim.
E dentro dessas situações, existem, então, situações que podem ser resolvidas mais pontualmente, que, digamos, é uma questão que vai ser encaminhada judicialmente. Aí vai ser dado o encaminhamento nesse sentido. Mas existe o acompanhamento, digamos, do aluno ou da pessoa que vai lá e abre essa demanda? Ou é encaminhado para outros setores, por exemplo, prefeitura municipal? Como é que... Porque eu imagino que, por ser um projeto de extensão, né, ou dentro da extensão, vocês recebam atividades das mais variadas fontes, inclusive da comunidade, né? E como é que fica o papel da UFSM nesse encaminhamento, nessa prestação desse serviço? Bem, no caso do encaminhamento, que não se limita a fazer o encaminhamento, a gente, de fato, a gente acompanha, não? A gente presta um acompanhamento, a gente fica um tempo acompanhando, que acontece também, que muitas vezes tu jogar para a rede não vai dar conta dessa demanda e acaba sendo que... Esse é meu ponto, como a universidade tem um papel preponderante, inclusive, de colaborar com a comunidade, com a própria prefeitura, porque são regimes normalmente sobrecarregados, né? Sim. Então, como eu também trabalhava já na rede, eu trabalhava no município, então eu tenho bem essa consciência, então mas sim, a gente trabalha em parceria também com o CRM, com outros órgãos, com o judiciário, então tem bastante parcerias assim, mas a gente dá a gente não faz apenas encaminhamentos, a gente dá esse suporte, né? E até que a gente lida com uma coisa muito, muito delicada, que é a questão de violência, né? Violência de gênero, então o suporte vai desde acompanhar assim, como é que a pessoa que passou pelaquela situação, para fortalecer ela, para ela conseguir fazer uma denúncia, sabe? Tu lida às vezes esse momento antes da denúncia também, que é ali tu lidando com a pessoa, tu lidando com o problema, tu lidando com a vítima, com a suposta vítima, né? Para fortalecer ela, para ela poder fazer esses encaminhamentos, né? E toda a situação de super estresse que gera para a pessoa ter que lidar com todo esse processo. Então, é algo que a gente fica fazendo acompanhamento sistemático. Assim, são situações de vulnerabilidade, né? Isso, até aquela situação tá meio que tem um desdobramento, né? Então, a gente fica dando esse acompanhamento, esse suporte, né? E, Bruna, conta então o que é, por que Casa Verônica, que eu acho que é importante fazer esse link para as pessoas entenderem também o tipo de papel social, né, que é desenvolvido. Sim, muito importante essa pergunta. A gente sempre tenta, né, falar sobre isso, assim, porque não é apenas um nome, existe uma história por trás desse nome, né? Então, a gente, quando foi criado esse serviço, a gente fez uma consulta à comunidade, então, para pensar, né, para a escolha desse nome, que nome levaria a esse novo serviço, né? Inicialmente, tinha se pensado em Frida Kahlo, mas depois se pensou em ter um nome brasileiro, né, um nome nosso, assim. E dentro dessa consulta surgiram alguns nomes de pessoas, de mulheres importantes, né, referências, assim, entre elas a Verônica Oliveira, que foi quem ganhou, então, essa votação, assim, que sempre liderou, né? E a Verônica, então, ela foi uma mulher trans aqui de Santa Maria, uma ativista do movimento LGBT, muito importante, né, da política, da busca por direitos. Ela fazia diferentes projetos sociais, tanto com crianças, ela tinha uma casa de acolhimento para pessoas, né, em especial pessoas trans, né, em situação de vulnerabilidade também, e acolhia essas pessoas. Então, ela tinha um espaço muito importante dentro da comunidade de Santa Maria, nessa luta, né, pelos direitos das pessoas LGBT e por projetos sociais também, na Vila Urlândia, onde ela morava, né, então desenvolvia projetos lá também com as crianças. E por conta disso, em 2019, final de 2019, se não me engano, ela foi então assassinada, né, vítima de transfeminicídio. Foi numa sequência de alguns assassinatos de pessoas, de mulheres trans que nós vivenciamos aqui em Santa Maria, e a Verônica foi uma dessas vítimas, né? Então, na sequência, então, vem essa consulta pelo nome da casa e se entendeu, então, e a população, a comunidade escolheu, né, que homenagear, então, a Verônica. E esse é um desafio, né, muito grande que a gente tem, assim, de levar o nome dela adiante a partir desse serviço, né? Ele é um serviço que é da universidade, que é criado a partir da política, que tem os seus propósitos, mas que também busca homenagear e manter viva a memória da Verônica.
Isso. Acho que é importante, né, fazer essa é uma memória, né, fazer essa menção, porque quem já circulava por Santa Maria na ocasião deve se recordar que tínhamos reiteradamente situações que iam à rádio, tomavam as mídias desses assassinatos. Foi uma sequência que surpreendeu a todos, né? Porque eu até nem sei dizer o que aconteceu em termos midiáticos, assim, né? O que se acharam as pessoas ou não, mas essa homenagem mostra a importância que ela tinha para toda uma comunidade que normalmente é negligenciada. Então, a universidade fazer esse movimento, né, de resgatar essa memória para algo que está dentro do espaço acadêmico, né, eu acho que é um reconhecimento assim, mais do que justo e que mostra também o quão aberta a instituição está para receber essas pessoas, né? E, então, falando um pouquinho aqui da instituição mesmo, né, da Casa Verônica, ela é um espaço, então, que recebe, né, não só as ações da comunidade acadêmica, mas coletivos, projetos, e que está situada também no coração da instituição, que é junto ali da biblioteca, né? Então, fica na parte de trás da biblioteca. Como é que foi a instauração desse espaço? Conta um pouco para a gente assim, da história da constituição da Casa Verônica. É um serviço bastante recente ainda, né? A gente começa a trabalhar, então, em 2021. Se eu não me engano, já estou um pouco perdida nas datas. Acho que 2022 que eu começo. 2022 que eu começo a trabalhar na construção, então, da casa. Como ela vem da política, né, ela está, então, baseada nesses 3 eixos, que o primeiro que eu já falei, da educação, o segundo é da responsabilização em casos de violência, e o terceiro que é da assistência e do acolhimento, que o Ricardo mencionou também, né, nos casos de violência, e não só nos casos de violência, mas para as questões de gênero, né, então fazendo esse gancho, justamente por levar o nome de uma mulher trans, desde o começo, assim, quando eu estava só eu, né, eu pensava muito nessa importância de pensar também a participação das pessoas trans na universidade, onde elas estão, né, também retomando a questão das parcerias que o Ricardo mencionou do CRM, nós somos muito parceiros também do Ambulatório Transcender e da Casa de Saúde, então a gente também faz esse trabalho articulado com eles, tanto porque lá eles recebem muitos estudantes da universidade e por vezes encaminham para a gente acompanhar aqui, ou por vezes a gente também encaminha para que os estudantes, né, e as estudantes possam ser também acompanhados pelo Ambulatório Transcender, desenvolvendo algumas ações conjuntas também, né? Então, é bem importante de se pensar essas questões, não apenas dar o nome de uma mulher, mas pensar o que a universidade efetivamente tem feito, né, para essa população, que a gente sabe que ainda tem uma participação muito reduzida na universidade, né? Teve uma pesquisa que o nosso jornalista Wellington fez, que, se eu não me engano, acho que é menos de 2%, né, da participação de pessoas trans nas universidades. É muito baixo ainda isso. E aí nos cabe pensar também o porquê, né, dessa falta, né, do acesso. E quando a gente vai ver a realidade ainda das pessoas trans é que, por vezes, tem, né, uma questão material e social ali que às vezes não consegue nem terminar a escola, né? Então, como acessar a universidade? A gente está oferecendo hoje cotas, né? A gente está trabalhando cada vez para melhorar a questão das cotas trans, tanto na graduação quanto na pós. Já é uma possibilidade aqui na universidade e hoje isso depende muito dos cursos de indicarem, né, quantas das suas vagas eles vão reservar para cotas. Então, ainda existe a política da instituição, mas ainda ela está descentralizada em cada curso de definir isso. Então, fica a critério dos núcleos, né? Então, esse é um trabalho que também a gente precisa fazer de conscientização, de sensibilização desses diferentes cursos, né? A universidade tem em torno de uns 150 cursos de graduação, muitos cursos, né, para alcançar, mas para que se entenda, né, a importância dessas cotas, porque são pessoas que, por vezes, não têm acesso a um ensino de qualidade, a uma graduação, a um ensino médio, né, e fundamental, um ensino básico de qualidade para acessar a universidade. Por vezes não conseguem manter, né? Então, não basta, às vezes, a gente só oferecer cotas, mas é pensar também o que está acontecendo, que as pessoas não estão acessando ainda o ensino superior. Às vezes é isso, não estão conseguindo nem terminar o ensino médio, que é um requisito para acessar o ensino superior, né? Então, são diferentes questões, assim, para a gente pensar. Mas, enfim, a proposta do serviço, então, para ele funcionar, ele minimamente precisa ter essa equipe multi, como o Ricardo já citou,
E como ele falou, ainda a gente trabalha para manutenção e estruturação do serviço, porque hoje essa equipe é composta por profissionais que são contratados via fundação. De servidores mesmo na equipe tem o Ricardo e eu. Então, essas profissionais a gente não tem uma garantia de permanência, porque a gente depende de recurso externo, né, da instituição para poder manter a contratação desses profissionais. Então, a gente acaba trabalhando sempre com uma perspectiva, com um plano de ação semestral. Não consegue pensar coisas a longo prazo, né, a médio e a longo prazo, porque a gente não sabe se vai ter equipe para o ano que vem, por exemplo, né? Então, essa é a realidade que a gente trabalha. A Casa Verônica faz muitas coisas, né? É um serviço, é uma equipe muito bacana, muito competente, muito dedicada. Cabe destacar que todas as profissionais, elas têm um percurso, né, profissional e teórico voltado para as questões de gênero, porque isso ainda não é uma realidade das graduações e das formações, então isso depende das pessoas buscarem, né, se especializar para essas questões. Então, esse é um grande diferencial dessa equipe e desse serviço, né, que não é apenas uma psicóloga, não é apenas uma mulher, né, são pessoas que têm essa perspectiva tanto de gênero, né, interseccional, né, considerando também as questões de raça, de classe, para pensar esses processos que ocorrem, né, das violências, enfim, das questões de gênero. Eu estava dando uma olhada que a política da igualdade de gênero da UFSM foi aprovada em novembro de 2021. Então, realmente, é bem essa coisinha assim, o fim de 2021 e o início em 2022, né? É interessante que nós temos dentro do site super bem estruturado da Casa Verônica, todo esse histórico das atividades que foram sendo desenvolvidas e a documentação, que eu acho que é uma coisa super importante para quem está entrando nesse universo, porque é para ter a certeza também de que é amparado legalmente. Então, na dúvida, recorra à legislação, né? Que não fique com dúvidas, né? E juntamente tem o acervo de atividades, que são, enfim, atividades, eventos que a Casa Verônica organizou né, e tem aqui o acervo que as pessoas podem acessar e ver, sei lá, vídeos, são aulas, né, enfim. Conta um pouco, Ricardo, já que tu agradeceu aí a organização do site, tu tem... Não participo. Isso aí é o nosso pessoal da comunicação ali, eles teriam aqui para... Mas em relação aos eventos, a gente fez a parada, foi quando? Foi dia 29 ou 30 dia 29 de junho, né? De junho, a gente fez uma parada aqui no sábado, deu super certo, assim, e vem bastante gente. A gente conseguiu transpor aquela barreira, assim, que a gente não pregar para convertido apenas, né? Porque estava uma comunidade externa, então veio bastante gente, foi bem legal, assim, a gente conseguiu fazer algo bem interessante, assim, e é isso, assim, a nossa comunicação é muito boa, assim, tem a Bruninha, que é a nossa, nossa bolsista, que é dela, mas muitas das ideias das campanhas ali. E só para deixar registrado aqui que é um trabalho muito bom que ela realiza ali. Nosso Insta é, inclusive, melhor do que a página ali. O conteúdo dele é muito bom. Eu acabo percebendo também, nós dali, né, pela editora, nós também temos um acesso, né, que acaba sendo muito mais próximo pelo Instagram, ali, pelas redes sociais, do que muitas vezes pelo site institucional, porque... as pessoas querem essa agilidade e querem ter não é à toa, né, que o nosso programa aqui, o mote é Conversas para Além do Livro. Eles querem saber a pessoa que está lá do outro lado, né? Tudo bem, legal, né? Casa Verônica, editora, UFSM, mas com quem que eu estou falando? Né? E eu acho que, no caso da Casa Verônica, isso acaba sendo mais evidente ainda pelo tipo de serviço que ela vai oferecer, pelo tipo de busca que vai acontecer, né? E então, estava dando uma olhada aqui, os materiais educativos que tem no site, são cartilhas, né, no formato de cartilhas, que são dos temas mais variados e muitos pela série Extensão, né, da instituição, que também é uma série que nós ali na editora auxiliamos, né, temos participação de alguma forma, porque esse tipo de material mais... enfim, né, quanto mais locais ele puder chegar, melhor, né? Então, nós temos também alguns, eu estava olhando aqui, não só
aqui no site da Casa Verônica, mas também são possíveis de ser encontrados no site da editora para download gratuito, né? E, bom, voltando aqui, como é que vocês planejam, porque eu soube pela Bruna que foram homenageados recentemente, então como é que se dá esse planejamento, já que vocês não podem ou não pensam para além de 6 meses, né, em função do tipo de projeto que é caracterizado? Como é que vocês pensam essas ações assim de longo prazo? Porque algumas são necessárias, né? Que estratégias que vocês usam? Tu, como administradora, também precisa fazer essa gestão, né? Como é que vocês resolvem isso internamente, assim? É um desafio, né? Mas a gente trabalha com essa ideia de plano de ação e muito com as campanhas temáticas. Então, a gente tem uma calendarização, né, com datas que são importantes para essas temáticas, como março, né, que tem o Dia Internacional das Mulheres, junho, que é o mês do orgulho LGBT, agora agosto é o mês que tem uma campanha, né, contra a violência contra as mulheres, também a campanha da visibilidade das mulheres lésbicas. Depois, em setembro, se eu não me engano, é a visibilidade das mulheres bi. Me desculpem se eu me enganar com alguns meses, são diferentes campanhas, né? E a gente tenta, então, de acordo com isso, oferecer e pensar alguma proposta de atividades. Hoje, o que a gente tem visto que funciona, né? Algumas coisas que estão dando certo, a gente vai mantendo. Então, essas ações do mês do orgulho, como foi a parada, né? Que a gente fez o ano passado, nós fizemos o Viva o Campus do Orgulho, que foi também em parceria com a Coordenadoria de Cultura e Eventos, e foi um espaço muito bacana no domingo, né? Que é muito dessa ideia de trazer essa ideia de celebração mesmo, né? De mostrar a cultura LGBT, isso é um momento de confraternização. E de lá se manteve, então, a Feira do Orgulho, né, com feirantes que são estudantes da universidade, que são pertencentes, então, se autodeclaram, né, pertencentes à comunidade LGBT, com o objetivo de fomento, de geração de renda para eles, né. Então, é uma feirinha bem legal que o ano passado aconteceu, esse ano repetiu na parada, né. Então, essas coisas que vão dando certo, que vão tendo adesão do público, a gente vai retomando. Algumas coisas a gente percebe que às vezes não adianta a gente ofertar porque não tem muita adesão. Então não faz sentido, né? Então a gente tem focado mais agora em trabalhar e oferecer essas atividades mais para os diretórios, para os cursos, procurando alguns nichos assim dessas campanhas ou desenvolvendo algumas ações em parceria com cursos, com projetos, porque a gente vê que assim a gente consegue atrair um maior público do que fazer ou oferecer um evento assim, uma roda de conversa específica da Casa Verônica, às vezes não tem adesão. Mas a gente também trabalha com algumas atividades permanentes, que são os grupos terapêuticos também, pensando na ideia também de promoção de saúde, né? Como a gente não consegue, é uma equipe que é reduzida, que tem uma carga horária reduzida, a gente não consegue dar conta individualmente das demandas de acompanhamento em saúde mental. Então, a gente trabalha com alguns grupos temáticos. Entre eles, a gente tem o grupo Transição na Universidade, que é voltado para pessoas trans, justamente para ser um espaço de acolhimento, de convivência, né? E para tratar de temas inerentes, né? Que esse público considera importante. Que é toda terça às 11. Isso, toda terça às 11 horas, né? Pode entrar em contato conosco, pode chegar lá para participar, né? Mas é exclusivo para pessoas trans, não pode ir uma pessoa, eu sou estudante, tenho interesse no tema, esse não é o espaço para isso, existem outros espaços, né? Para quem se interessa e quer aprender. A gente tem um grupo de letramento de gênero, que esse também é um grupo, esse sim é um espaço aberto também para a comunidade externa, onde a gente faz uma leitura coletiva. É um grupo de estudo daí. Isso, ele é um grupo de leitura e de debate, assim, não chega a ter um viés acadêmico de estudos, né, muito mais de debater o texto, o livro. Então, o livro que iniciou a semana passada agora é o livro Descolonizando Afetos, né, deixa eu ler certinho aqui. Descolonizando Afetos, da psicóloga indígena Geni Nunes, e esse grupo ocorre todas as quartas-feiras, às 13 horas. Também, quem tiver interesse, é só chegar lá, e ele é muito bacana, porque não demanda uma leitura prévia, né? Então, o grupo lê junto ali na hora, lê um pouco e discute aquele assunto para tornar isso mais leve, não ser mais uma obrigação que a gente tem que cumprir, né, na rotina acadêmica, assim. E também a gente tem um grupo para mães, que agora ele tá tendo um intervalo devido às férias, mas que também é um espaço daí para estudantes e servidoras mães, que possam também se encontrar, debater essas demandas. Os grupos, eles funcionam muito também para que as pessoas possam se organizar coletivamente, né, pensar quais são as suas demandas, como é que a gente pode organizar para reivindicar isso, o que a instituição pode fazer.
Então, isso é bem bacana também. E depois tem outro grupo que é de saúde mental LGBT, que ocorre nas sextas-feiras, e esse é um grupo online também, então alcança estudantes e servidores dos outros campi da UFSM que tenham interesse. E aí, para participar, pode entrar em contato conosco também via WhatsApp, Instagram, que a gente encaminha as demais informações, e são grupos que estão aí para a comunidade e que é importante a gente utilizar desses espaços que a universidade está oferecendo, né? Isso, o grupo, ele é criado para um grande público, né? Então tem que haver essa troca para mostrar que tem adesão, né? Que vale a pena, né? Manter o grupo. E agora eu já fiquei pensando... esse da maternidade me interessou. Legal. Como é, né? Não precisa ser qualquer tipo de maternidade, não necessariamente uma maternidade que esteja passando por questões de gênero na família, alguma coisa assim. É maternidade. Não, é para mães, porque a gente trabalha questões de gêneros, é um grande guarda-chuva, né? Tem muitas questões ali. Então, maternidade é uma das questões para a gente pensar esse lugar, né, da mãe que é servidora, às vezes, né, precisa trazer o filho, como é que o setor recebe, não recebe. Na nossa política, por exemplo, a gente tem a previsão da possibilidade das crianças até 12 anos poder assistir e participar da sala de aula também, da mãe, que a gente geralmente fala por mãe, porque hoje o papel do cuidado é, né, majoritariamente assumido pelas mulheres, mas também pode ser pelos homens também. Deveria ser, na verdade, né? Mas, enfim, quem acaba, né, se sobrecarregando com isso são as mulheres. Então, por vezes, a gente sabe que levar o filho, a criança para a aula é a última alternativa que essa estudante tem para poder participar, para poder estar naquele espaço, né? Então, a gente preveio isso na política e tenta trabalhar nessa conscientização. Por vezes ainda se enfrentam algumas barreiras, algumas resistências, né, de que não seja permitido. Então, a gente tenta sempre trabalhar de forma a promover essa sensibilização e conscientização. E aí, falando do espaço da maternidade, nós temos um projeto de desenvolvimento institucional aqui muito bacana, que é o Conexões Maternas, e esse semestre ele está organizando encontros por centro de educação, por centros de ensino. E o próximo encontro vai ser agora, na sexta-feira, dia 9, né, no centro de educação, prédio 16, às 9h30, sala 115, então, para quem tiver interesse, né, estudantes, mães, servidoras, né, para participar. Ele também é um grupo que está visando aí coletar as demandas dessas mães através dos centros, né. Ele é coordenado pela professora Milena Freire, do Departamento de Comunicação, e tem com esse objetivo também pensar as demandas das mães, que se entende que talvez sejam diferentes em cada centro, né? Tentar conversar e pensar o que a universidade pode fazer e produzir para melhorar a permanência, né, das mães no universo acadêmico. E dentro dessas reuniões, desses momentos, todas as pessoas da equipe multidisciplinar estão presentes? Ou, por exemplo, Ricardo, conta como é que é a tua participação, se tu está presente em todos, como é que é essas dinâmicas, né, de envolvimento aí da equipe. Não, a gente não consegue estar presente em todos os momentos, que não tem como, né, mas a gente está, em relação à política de mães, acho que é importante frisar agora que estudantes BSE conseguem ter a criança entrar junto no RU. Isso é uma coisa que até um pouco tempo atrás não poderiam. Para os nossos ouvintes aqui, BSE é o benefício socioeconômico, né? Isso, aqueles têm benefício socioeconômico, eles podem, que façam uso do RU, as crianças podem fazer uso do RU também aqui no campus aqui de Santa Maria. Era uma coisa que não era feita, a gente não entende por que ainda, né? E em relação à política de mães, vem muito disso, assim, a gente veio fazendo gênero e muitas das discussões eram sobre essa temática, que as crianças estão aí desde sempre. Desde sempre. Na casa de estudante, Exato. Era filho de servidores, tem pessoas que moraram nos anos 90 e já relatam a presença de crianças, mas a regulamentação é recente, sabe? Que está começando, não, elas já estão, vamos parar de ser cínico então, porque as crianças já estão aqui, vamos lidar com essa situação. E realmente a gente ainda enfrenta esse trabalho, assim, das pessoas talvez não reconhecerem ou não quererem, simplesmente, não quererem lidar com isso. Mas é curioso isso, né? Porque a nossa instituição, ela tem uma creche, né? Enfim, pré-escola, que é o IP Amarelo, que foi feito
foi um projeto já criado há muito tempo pela então esposa do Mariano da Rocha, até onde eu saiba, porque ela percebeu essa necessidade. As mães precisam ir trabalhar e elas têm que ter um ensino de qualidade para os seus filhos, de preferência dentro da instituição o mais próximo possível. Se ela tiver com seu filho seguro, ela trabalha mais tranquila e trabalha melhor. Então, né? Então, mas ao mesmo tempo tem essas questões que parecem que são marginalizadas, assim, ou negligenciadas, né? Como se elas fossem deixar de existir se a gente não está falando nelas, né? Exato. Tem um pouco disso e a gente trabalha muito com a questão da sensibilização mesmo, né? Que está nesses espaços, a gente sempre tem que estar reafirmando certas coisas e é isso, sabe? Em relação ao nosso trabalho, também a gente tá... Daqui a pouco tem uma reunião uma reunião, daqui a pouco não, porque vai ser um podcast aqui, mas assim, aqui a gente tem uma reunião e o nosso trabalho burocrático também é muito grande aqui, né? Com mudança de regulamentações, tu instituir políticas, a gente agora recém trabalhou no questão do depoimento especial, né? Para as mulheres vítimas de situação de violência, que aí já vai ser feito um depoimento diferenciado, assim, né? Que a pessoa vai com o auxílio da Casa Verônica ali, para evitar revitimização, né? Então, a gente, quando falou do que a gente participa de várias frentes, assim, a gente acaba tendo é bastante trabalho e... Bem, é isso, não sei. O Ricardo, ele não falou, né? Ele vem da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Educacionais. Sim. Então, ele contribui muito com a casa, muito pela essa questão dos acessos aos direitos dos estudantes, né? Essas articulações das mães, essas demandas da casa. Então, ele ajuda muito nessa articulação com a PRAE também, né, Ricardo? Da questão da moradia, né? Outro dia chegou uma estudante no período de greve que não estava conseguindo acesso à moradia porque ainda não tinha matrícula. Então, essa parte de articulação que o Ricardo vai fazendo é um trabalho mais de formiguinha, né? Mais pontual, assim, para essas demandas, assim, que vão vindo. E nessa construção dessas outras políticas na universidade, que são também... intersetoriais, né, como é o caso da política de saúde mental, como é o caso desse protocolo das pessoas, do caso de violência sexual que a gente está construindo em conjunto com a corregedoria da universidade. Então é algo que o Ricardo também estava à frente, né? Mas enquanto a essas atividades, a esses grupos, cada grupo tem uma profissional de referência que conduz o grupo. Então, não é todo mundo faz tudo, assim, né? A gente precisa organizar o serviço, né? E otimizar esses recursos, né? De uma forma bem administrativa de falar, mas não tem como, né, demandar que todos os profissionais estejam numa única atividade. Então, para que a gente possa fazer mais coisas, a gente precisa organizar a equipe nessas demandas, né? E vocês aqui trazendo essas... Enfim, são muitas informações e muitas frentes, né? Sim. Então, realmente, é humanamente impossível lutar todas as batalhas. A gente acaba tendo que elencar aquelas que são mais emergenciais, né? Para um primeiro momento, para mobilizar os esforços e nesse trabalho de formiguinha, né? Até porque a instauração dessas políticas públicas, ela se faz no dia a dia, não é? Então, é no sujeito. Às vezes é aquela coisa que tem que resolver a situação dessa aluna que chega e que por uma questão burocrática, ou seja, não tem um número de matrícula, mas a gente não pode deixar que essa falta de um número se sobreponha à situação da vulnerabilidade dela, né? E isso precisa ter uma sensibilidade muito grande para que não se torne aquele entrave, né? As coisas precisam ser regradas, com certeza, mas o bom senso, que às vezes está em falta, né? É que vai fazer com que as coisas de fato andem, né? E se encaminhem. Então, dentro, né, dessas perspectivas todas, contem aí um pouquinho. A gente comentava antes, nas nossas conversas, antes de agendar aqui o programa, da tua viagem a respeito de... Era uma premiação, um reconhecimento? Não. Que são coisas diferentes, né? Nós participamos semana passada, o Ricardo e eu, do Fazendo Gênero, que é um seminário internacional que ocorre, acho que com uma frequência de a cada 3 anos, na Universidade Federal de Santa Catarina, em que se reúne, então, pesquisadores, né, da América Latina, assim, de diferentes instituições. E lá tem uma infinidade de temas para participar, né? Eu, então, participei e assisti alguns grupos, né, alguns simpósios relacionados com o enfrentamento ao assédio nas universidades.
em que a gente ouviu, então, as experiências, né? Poder conhecer um pouco das experiências das outras instituições, do que estavam fazendo, porque esse é um problema da nossa sociedade, da nossa cultura, e que está presente também na É universidade, um né? recorte que vai estar aqui, né? Não, é inevitável. Aham. Então, é muito bacana de poder perceber, assim, o quanto de coisas a gente tem feito aqui na nossa universidade, na UFSM, né? O quanto de coisas que a UFSM oferece, assim, de assistência para os estudantes, embora ainda tenha suas deficiências, seja, né, limitado, porque nós trabalhamos com recursos limitados, né? Tanto de pessoas quanto de orçamentários, de financeiro, né? Mas ainda assim, essa organização, né, do processo de acolhimento dos estudantes, desde em cada centro ter uma unidade de apoio pedagógico, embora tenha muitas coisas para avançar, porque ainda são equipes que não tem uma estrutura mínima definida, então isso varia de cada centro, né? Então tem Essa as própria suas flutuação demandas. das pessoas, né? Às vezes a gente tem um colega que está ficando bom, está ficando com uma formação boa e daí precisa trocar por algum motivo, né? Também, Isso é super complicado, ainda mais tu num serviço como da ZOAP, do SAP, que tu Exige tem que ter confiança, tem que né? ter um profissional de referências. Os alunos os estudantes têm que controlar um profissional de referência, que eles vão desenvolver essa confiança nele, então tá sempre trocando é um problema, né? problema. Então, mas E além disso, temos aqui ainda, então, em cada centro ter esse suporte pedagógico, né? Que acaba sendo também um suporte psicossocial, de certa forma. Temos a CAED, que é a Coordenadoria de Ações Educacionais, que oferece também serviço em saúde mental. Tem o SAT, que também oferece. Tem o serviço da casa dos estudantes, da saúde da casa, que é como se fosse uma rede, né, uma UBS, uma unidade básica, dentro aqui para os estudantes que moram na casa. Então, tem muitas iniciativas da instituição aqui para a comunidade acadêmica que são muito importantes e que são referências, né? Então, eu não tive a oportunidade de participar, mas a Elis, que é outra colega nossa, advogada, que esteve lá, participou de uma mesa, ela estava assistindo como ouvinte e foi citado entre os estudos a Casa Verônica como referência à universidade aqui, a política, legal, né? claro. Sobre essas questões de enfrentamento de gênero. Conhecemos também na UFES que eles têm um serviço que é um pouco parecido com a nossa Casa Verônica aqui, que também estão trabalhando na política de igualdade de gênero deles lá e que estão utilizando a nossa política como referência também. Então, é muito bacana ver essa troca, né? Que a gente está aqui dentro e não percebe a dimensão do que isso está tomando, assim. A gente vê só os problemas, as deficiências, as faltas. A gente, claro, precisa trabalhar para tentar cada vez mais, né, supri-las. Mas tem muitas coisas bem bacanas sendo oferecidas na universidade, assim. Vamos falando aqui, eu estava fazendo um teste, se a gente colocar no Google, porque às vezes a faixa de endereço aqui do site da universidade às vezes fica meio comprido, né? Mas se colocar no Google, solicita acolhimento Casa Verônica UFSM, ele já vai levar para o formulário. Né? Ótimo. Então, é super fácil, é um formulário Google, né? Em que a pessoa detalha algumas coisas, coloca um contato. É um formulário bastante simples, assim, também não é obrigatório preencher todos os itens, né? Tem alguns aqui que não é necessário, mas é uma questão muito mais de levantar um perfil, né? E abrir essa demanda é bem tranquilo, sigiloso, né? Então não há o que temer, ainda mais se agora está tendo essa adequação do tipo de depoimento que pode ser feito, enfim, né? São inovações que eu imagino que sejam todas para dar essa segurança e para proteção da pessoa, né? Não é à toa que é uma casa de acolhimento, né? Não é para ter medo, né? Afinal de contas, né? Sair da sua situação de vulnerabilidade e procurar um suporte de pessoas que são capacitadas e que estão prontas para receber, né? A instituição fazendo esse espaço que é para isso, né? Isso, eu acho que é importante frisar, então, que esse atendimento, né, do formulário, ele é disponível para pessoas com vínculo com a instituição, então, estudantes, servidores, servidoras e profissionais terceirizados. Ele não é aberto à comunidade externa, né, para o atendimento individual. E é importante para a nossa organização de serviço, que a gente trabalha com uma agenda, mas não tem lista de espera, então é muito rápido de se conseguir o atendimento, né? Então, caso, né, alguém esteja em alguma situação que entende que está precisando de ajuda, que não está conseguindo lidar com isso, né?
pode nos procurar, que a gente está ali para isso mesmo, né? É um setor para oferecer esse apoio e suporte. Vocês recebem, imagino, alunos que tenham medo de falar alguma coisa, porque aí o professor vai saber, e aí eu vou ir mal na disciplina. Alguma coisa, uma coisa simples, assim. Isso é sempre né? normal. É um medo real, eu né? acho que é um medo real, sim. Todos, não só a questão aqui de violência de gênero, ou a questão que pertinente à Casa Verônica, mas em geral, sim, os estudantes têm esse medo, né? Qualquer denúncia que vão fazer aqui dentro, como é que isso vai repercutir para mim? Como é que esse você... Que é algo que acontece, que a gente sabe, né? Então, por isso a gente já optou também pela questão de que a pessoa diretamente faz o encaminhamento, não precisa alguém fazer o encaminhamento, que isso é para proteger toda a questão do sigilo. E como você mesmo falou, né, Jéssica? É pouca coisa. Porque às vezes a pessoa, lá, vai ter que escrever um textão lá sobre uma situação que ela tá passando, que às vezes é muito complicado, né? E sentar e escrever um texto já é uma coisa... Já é uma coisa desgastante. Já é desgastante. Então, a gente deixou bem simples mesmo para poder... Para a pessoa ser mais fácil de encaminhar e também para ser mais sigiloso e rápido, assim. Que tem casos que são bem urgentes que chegam, né? Então, sim. Que demandam urgência. A gente está indo nos nossos minutinhos finais aqui. Vocês gostariam de dar alguma instrução? Falar, de repente, nas redes sociais? Alguma coisa que eu não tenha perguntado, que vocês acham que seja importante destacar, né? Aqui o horário de atendimento da Casa Verônica, das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas. Fica ali no anexo ao acervo artístico, ali, né? Atrás da biblioteca. Isso, atrás da biblioteca. É muito legal ali também. Dá para visitar o acervo. Quem já vai na Casa Verônica já passeia. Isso. É um lugar também que é agradável. É um pouco escondido, mas até isso é até um pouco bom, né? Porque, considerando a temática... É discreto. É discreto, exato. Acho que é importante, né? Se fosse um local meio... ia ser um pouco mais complicado, assim. Claro. Então, pessoal, é isso. Frisar que essa nossa... Eu acho que também dizer do atendimento, que para estudantes, né, servidores dos campos fora de sede, a gente oferece atendimento online também, que pode solicitar, né? Convidar para participar dos nossos grupos, acompanhar nossas atividades, são todas divulgadas ali nas redes sociais. @Casa Verônica UFSM, né, no Instagram. E com relação aqui ao site, tem muito material de estudo, tem... a equipe, os serviços que são oferecidos, tem os horários, os e-mails para diferentes acessos aos diferentes grupos, né? Isso. E também para quem tiver interesse, né? Casa Verônica vai na sala de aula, vai falar com os professores ou com os estudantes, também pode encaminhar um e-mail ou também tem um formulário ali que é a solicitação de capacitações, palestras, alguma coisa assim ali nos nossos serviços, que podem também solicitar com essa demanda, né? Ou às vezes quer trabalhar essa temática de gênero em alguma determinada disciplina, a gente pode ir para conversar também na turma, então também estamos à disposição para essas ações. Isso, casaveronica.pre@ufsm.br. Isso. É isso aí. Muito obrigada, Bruna e Ricardo, por estarem aqui trazendo todas essas informações, essa miríade de oportunidades também de conhecer mais a universidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, então. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Isso, foi um prazer mesmo. Obrigado pelo espaço aqui. E contem conosco, né? Cada divulgação, contem conosco, que a gente pode fazer aqui também, divulgar aqui as iniciativas vindouras. E muito obrigada. Para você que nos escutou aí, um grande abraço. Nos acompanhe também nas nossas redes, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast. E agora, né? Casa Verônica UFSM também. Um grande abraço. Eu sou Jéssica Dalcin. Obrigado por assistir e até a semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.